No começo do século XXI, a evolução humana estava num ponto de retrocesso. A seleção natural, um processo no qual o mais forte, o mais esperto, o mais rápido se reproduzem em maior número do que o resto. Um processo que antes favorecia as características mais nobres do homem, agora começa a favorecer características diferentes. A maior parte dos cientistas previu um futuro mais civilizado e mais inteligente. Mas, com o passar do tempo, as coisas começaram a tomar um rumo oposto. Um emborrecimento. Como isso aconteceu? Cidade do futuro. A evolução não recompensava necessariamente a inteligência. Sem predadores naturais para diminuir a manada, a recompensa foi para aqueles que se reproduziam mais, e os inteligentes viraram uma espécie em perigo. Estudo de caso. Trevor e Carol versus Cleveland. Ter filhos é uma decisão muito importante. Esperamos a hora certa. É. Não é algo que precisa ser feito rápido, é claro. Não mesmo. Mas que droga, tô grávida de novo! Árvore genealógica. Eu já tenho um monte de filhos! Eu achei que você tava tomando a pílula! Mas eu não tava! Eu acho que é a Brittany, então... Brittany? Você não fez isso, seu... 5 anos Não depois. dá mesmo pra ter um filho agora. Não do jeito que o mercado tá hoje, não. Não faria nenhum sentido agora. Você tá vendo uma coisa sobre dela! Ele não liga pra você, mas acho que eu tenho uma coisa que ele gosta! Ela não é nada pra mim! Viva! Vem cá! Anda aqui! 5 anos Agora depois. finalmente decidimos ter filhos. Eu não estou culpando ninguém, mas não tá dando certo. E desse jeito está ajudando? Antes de tentarmos in vitro, bem que você poderia tentar fazer. Sou sempre eu, não é? Bom, o esperma não é meu. Eu vou transar com todas vocês! Aquele lá é meu filho! 5 anos depois. O Cleveland tem sorte de estar vivo. Ele tentou pular com um jet ski de um lago para uma piscina e espetou o saco na lança de um portão. Mas graças aos avanços nas pesquisas de células-tronco e aos doutores Krinsky e Altshuler, ele terá as funções reprodutivas normalizadas. Oh, tira a mão do meu pinto! 5 anos depois. Infelizmente, o Trevor morreu de ataque cardíaco enquanto se masturbava para produzir esperma para inseminação artificial. Mas eu tenho alguns óvulos congelados, então assim que o homem certo aparecer... Bom... E assim continuou por gerações, porém pouca gente notou isso. Toda uma união da omissão do governo de não reconhecer que tipo filho bastardo e mãe solteira é um problema grave na sociedade. Pensa na quantidade de filho bastardo que tem na sociedade que nasceu nos últimos 50 anos por causa dessa omissão. Olá, senhores e senhoritas, aqui é mais uma vez Ian Kirigai e você está comigo em mais um vídeo. Bom, primeiramente, meus amigos, sobre esses assuntos de colapso social, bem-estar social e o estado que em geral eu venho abordando nos últimos vídeos, admito que eu talvez seja dissonante às vezes com outros youtubers, né? Mas devido aos meus pontos de vista econômicos mais céticos, já que eu sou um adepto ao realismo pessimista, apesar de ser um pouco mais white pill e honk pill, né? Diremos assim, né? E eu tava lendo um comentário do vídeo passado, do vídeo 61B lá do expropriação compulsória. O pessoal comentou, né? Nossa, dá uma atenção na sua dicção aí, etc. Pessoal, para quem não conhece coisas que eu já disse em vídeos passados, o Ian aqui, eu possuo TDAH, gente. E às vezes, como é que eu vou dizer? A minha cabeça tá mandando a mensagem mais rápido que a minha boca consegue falar. É mais ou menos assim que eu vou explicar a situação da gente que pensa muito rápido. Então, até no colégio, isso é uma curiosidade pessoal, eu tinha um apelido até de ex-namorada na época que eu saía com guria, né? O apelido era Remix. Elas falavam que eu falava remixado. E realmente às vezes eu dou uma... tipo, não é gaguejado, mas tipo, é como se eu fosse remixar, tivesse dando aquele remix de DJ na minha fala. Essa que era a piada, enfim. Mas assim, pessoal, eu poderia, assim, muitas vezes estar cortando totalmente a edição das minhas falas, cortar respiração, cortar, por exemplo,
expressões de tics de dicção. Só que como vocês sabem que eu não tenho tanto tempo assim para ficar editando dessa forma, eu prefiro deixar da forma natural de como sai a minha fala, até para vocês verem que eu sou um cara de QI normal, ser cara normal, que nem vocês, do mesmo jeito que eu falo ao vivo, basicamente é o que tá saindo aqui para vocês verem, não tem maquiagem aqui na edição de voz, no máximo tem uma equalizaçãozinha para minha voz não sair aqui como por exemplo, com uma caixa de abelha no vídeo de vocês. Então, retornando aqui ao assunto do vídeo, nesses últimos assuntos eu falei sobre taxa de natalidade, nos anteriores, dívidas estatais, estado de bem-estar social, né? Mas aí você me cai nesse vídeo e pensa, tá, mas não sabemos que a população está diminuindo, como que você, Iane, vem argumentar, por exemplo, com a procriação da promiscuidade em número de pessoas, né? No caso do assunto do vídeo hoje. Talvez seja algo pertinente se pensar, mas o fato é que, quando sabemos que temos uma redução de natalidade devido a várias red pills que já conhecemos dos relacionamentos, as leis e seus motivos, o estado de bem-estar social também, nós temos a variável de que as poucas pessoas que vêm a substituir aquela pirâmide etária no país, como eu falei de previdência no vídeo passado, 61B, é basicamente nascida exatamente diante dessa cultura que eu expliquei ultimamente. Exatamente mostrada na introdução desse vídeo que usei o filme Idiocracia, qual eu recomendo fortemente. Pegue um dia lá, pega a sua TV Box e procure esse filme se você achar. Ou procure no PC mesmo, via torrent e assiste. Porque você praticamente vai se sentir como se você estivesse vendo uma profecia de mais ou menos uns 10 anos atrás do futuro hoje, como ele está acontecendo na vida real. Levando ainda então em consideração esse assunto de Estado, bem-estar social, a gente entra no assunto da promiscuidade generalizada, a qual nos entregam a mídia em geral, né? Com os argumentos de a liberdade da sociedade, a sexualidade é uma liberdade generalizada e também um empoderamento feminino, né? No caso dos seres de luz. Mas como já discutido há muito tempo na machosfera, pelos caras que têm uma cidade intelectual, vamos dizer assim, temos sim os lados de mais liberdade na sociedade, mas lembremos que todas as liberdades sem responsabilidade têm consequências que muitos de nós, como eu, prega o esforço de cada um de nós em não sermos escravos de nossos desejos. E nesse vídeo de hoje eu vou estar entrando profundamente para você estar entendendo quais são as consequências disso, a ponto de tornar isso em vícios, o que chamamos de paixões. Então tornamos escravos de nós, assim virando servos de terceiros através de nós mesmos, quais podemos entregar nossos desejos, tanto de excessos emocionais, sexuais ou até a própria ganância. Então entro mais uma vez citando argumentos biológicos, né? Aos que se lembram de um vídeo que eu fiz do sabotagem genética, que foi um dos primeiros vídeos que eu citei estudos e argumentos científicos, onde eu exemplifiquei que o ser humano tem suas programações evolutivas padrão na área de relacionamentos, a mulher sofre descargas de ocitocina, aquele neurotransmissor mais ligado à emoção e ao amor, e a parte menor em dopamina dela, o neurotransmissor do foco, envolvido também no sistema de recompensa e prazer. Citei da vasopressina, neurotransmissor de inibição de dor e impulsionador da proteção familiar. O homem, ele é influenciado pela dopamina e pela vasopressina muito mais fortemente e em menor quantidade do que em ocitocina, um ser de luz. Ou seja, os mesmos gêneros possuem os mesmos tipos de mecanismos neurológicos do desenvolvimento dos relacionamentos, porém o homem funciona com mais vasopressina, dopamina do que ocitocina. A mulher muito mais ocitocina e muito menos em vasopressina, entendeu? Então a mulher tem muito mais ocitocina e dopamina. Então, basicamente, toda a explicação sobre isso não se trata explicando mais uma vez, não é determinismo biológico imutável. Tem que deixar sempre claro, porque antes que venha aqueles ditadores do determinismo comece a soltar seus rojões aí, e eu explico esse assunto no vídeo de sabotagem genética, que vai ter um card aqui subindo em algum momento. Essas são simplesmente as características de cada sexo ao modo genético, cara. Existem os fatores externos, né, do ambiente em que se vive e como é o desenvolvimento de cada pessoa em determinada cultura. Então a gente presta atenção nisso, temos então uma tendência natural da mulher ser mais emotiva, movida pela paixão ou a maternidade. Então assim, a gente fala de ocitocina em maior quantidade. Prazer,
dopamina, e mais inferiormente a vasopressina. O homem, movido em maiores descargas por prazer, dopamina, e as descargas de vasopressina, que são vínculo familiar, sentimentos familiares e tendência protecionista, a gente entende o que com isso? O modus operandi de fábrica humano, eles são aplicados a determinados também agentes culturais externos sobre nós. Não é só um fator assim, a gente funciona desse jeito, então toda mulher vai ser emotiva e todo cara vai ser frio, procriador, mais agressivo por causa da vasopressina, por exemplo. Não. Existem os agentes culturais externos sobre nós, isso é óbvio. Então, agora facilmente vocês conseguem imaginar a gente poder flertar junto aqui, vocês comigo, que se colocarmos ambos em ambientes que podem estimular ou desestimular esses mecanismos de padrão natural das relações humanas, a gente pode então inconscientemente direcionar essas pessoas para os rumos que a gente desejar, modificando a cultura e o ambiente, por exemplo, certo? Então, primeiramente, eu vou citar para vocês aqui resultados científicos que eu adquiri após umas fucking horas de pesquisas e artigos científicos que são maioria americanos e de estudiosos também de fora. Afinal, essa desgraça do Brasil, é difícil demais encontrar estudos que não sejam tendenciosos, que apoiem a agenda progressista incentivando coisas anticientíficas, né? Porque a gente tá numa época que até que você fala de biologia, você é fascista, taxista, faxineiro e todo quanto é tipo de nome que eles inventam. Então, através de fontes como, por exemplo, a Associação Americana de Psicologia, o Jornal da Neurociência Americana, e especialistas como, por exemplo, Alan Fisher e Gary Chapman, pude confirmar mais dados para conhecimentos e a gente poder efetuar teorias e conclusões mais fiéis e que não foi retirado basicamente do olho do meu ânus. Neurotransmissores da fidelidade. O que eu pude concluir com esses estudos, né, pessoal? Então, se eu lhes afirmar que até o ato de fidelidade ou a capacidade de permanecer comprometido com um parceiro é fortemente influenciado pelo sistema de recompensa do cérebro, consegue imaginar isso? Então, os neurotransmissores como dopamina, ocitocina e vasopressina desempenham um papel fundamental na regulação do sistema. A ocitocina e a vasopressina, pessoal, ela está envolvida diretamente na ligação e apego, a ligação familiar, vínculo, entendeu? E etc. Até vínculo de parceiros, né? A exposição, por exemplo, excessiva à pornografia pelo homem ou a promiscuidade pela mulher vai perturbar o equilíbrio desses neurotransmissores, levando à dessensibilização e à diminuição da sensibilidade a recompensas naturais, como a intimidade com o parceiro. Isso pode, em última análise, por exemplo, levar a diminuir muito a fidelidade e o aumento do comportamento sexual abusivo ou ninfomaníaco nas mulheres, fora outros problemas acarretados no sistema de prazer e manutenção do foco em atividades e outras situações de vida dos indivíduos. Efeitos da promiscuidade no cérebro. Então, a conclusão que eu cheguei a respeito do efeito da promiscuidade, que ela tem um impacto significativo no cérebro, levando a alterações nas estruturas e funções cerebrais. Os estudos gringos por mim pesquisados trazem as comprovações que indivíduos que se envolvem em atividade sexual frequente com vários parceiros podem experimentar reduzida densidade de massa cinzenta em certas regiões do cérebro, ou seja, algumas partes do cérebro, o cérebro encolhe, cara, em algumas partes, incluindo nessa questão o córtex pré-frontal, que também afeta as amígdalas do corpo do cara, a amígdala. Essas áreas elas estão envolvidas na tomada de decisões, no controle de impulsos, na regulação emocional, que pode ser afetada negativamente pelo comportamento promíscuo. Além de mudanças na estrutura cerebral, a promiscuidade, gente, ela também pode afetar os níveis de neurotransmissores no cérebro, como já citei em vídeos antigos do canal. A dopamina, o neurotransmissor associado ao prazer e à recompensa, é liberado durante a atividade sexual. No entanto, a atividade sexual excessiva pode levar a uma diminuição dos receptores de dopamina, que pode contribuir para comportamentos semelhantes aos vícios narcóticos, problemas de concentração e outros problemas de, por exemplo, a pessoa não consegue sentir, como é que eu vou dizer, prazer nas coisas que ela faz no dia a dia. Isso pode dificultar a formação de relacionamentos significativos para os indivíduos e pode levar a um ciclo de comportamento sexual compulsivo, principalmente no homem, como se tem no vídeo de sabotagem genética. Tem uma liberação mais substancial de dopamina que os seres de luz, durante as recepções,
se tornar um ato sexual algo repetitivo e incessante, né? Então isso aqui inclui até o fato, por exemplo, das pessoas que acabam viciadas, por exemplo, no ato de masturbação, principalmente quando tá envolvido com pornografia. Não faz diferença se o cara tá se bronhando compulsivamente vendo pornografia ou se ele tem um comportamento promíscuo sexual, entendeu? As duas coisas ocasionam a mesma coisa. Então, a promiscuidade excessiva, ela pode ter efeitos negativos tanto no cérebro quanto nos relacionamentos. Tais estudos que estão nos links aqui, todos na descrição do vídeo, têm mostrado que os indivíduos que se envolvem em altos níveis de comportamento promíscuo podem levar a uma dessensibilização do sistema de recompensa do cérebro como se tem antes. Ou seja, é que, tipo assim, imagine que a droga, você usa uma quantidade de droga e a partir do momento o organismo ele se acostuma com aquela dosagem e é necessário sempre uma sobredosagem maior para que exerça o mesmo tipo de efeito que acontecia inicialmente com uma dose menor. Então isso no centro de recompensa do cérebro, por causa dessa questão de promiscuidade e etc., causa depressão, insatisfação constante com a vida, denonia, associações de comportamentos até maníacos. Isso pode dificultar que os indivíduos experimentem prazer ou satisfação em relacionamentos, levando a um ciclo de comportamento sexual cada vez mais repetitivo, arriscado e irracional. É importante a gente reconhecer as potenciais consequências da promiscuidade e muitas medidas para evitar que o seu cérebro entre um erro 404, de uma tela azul, como o estoicismo, o controle emocional que a gente sempre fala. O pessoal fala que as pessoas acham que é bobeira deixar-se se levar pelos comportamentos culturais apelativos que nos empurram a essas armadilhas desses impulsos, que nos dá prazer, mas não é um grande problema. Lembrando que para o cérebro do homem principalmente, o ato de pornografia não se diferencia do ato real, porque o cérebro masculino ele identifica como se cada atriz fosse uma nova parceira e somos inundados de dopamina. Então a gente fica dessensibilizado, nossos mecanismos de recompensa são afetados e o nosso comportamento é modificado. Nos casos das mulheres, isso acontece menos, devido os mecanismos delas serem mais emocionais e relacionados aos neurotransmissores de, por exemplo, maior quantidade, a ocitocina. Impacto no comportamento feminino na promiscuidade. A promiscuidade ela também afeta da mesma forma a mulher, porém de formas diferentes no comportamento. Então, segundo os estudos que eu estudei aqui para estar escrevendo essas resenhas para vocês, o impacto da promiscuidade no comportamento feminino, os estudos têm mostrado que as mulheres que se envolvem com comportamento promíscuo ou trabalham na indústria do sexo podem experimentar efeitos negativos em sua capacidade de formar vínculos e até os próprios instintos de maternidade. Isso se deve à liberação de ocitocina, como eu disse, um hormônio que normalmente está associado à criação de vínculos e também à nutrição da criança. Então, no caso da mulher, como ela é inundada por ocitocina, ela, em vez de ela estar recebendo essa ocitocina de uma forma mais constante, por exemplo, na maternidade, que também libera ocitocina, ela vai estar liberando essa ocitocina através do hábito da hipersexualização, ou seja, de fazer sexo e de forma constante, no caso da promiscuidade, entendeu? Então, o que acontece? Durante a atividade sexual das mesmas, é liberado muita ocitocina. Quando esse hormônio é liberado em situações não românticas ou não maternas, pode levar a essa confusão, como eu citei, a dificuldade de formar relacionamentos significativos, pois ao viciar esse mecanismo criando resistência à ocitocina, como pode se esperar que mulher, por exemplo, num tipo de estado desse, como você pode esperar que uma mulher dessa possa sentir algum tipo de apego marital, fraterno ou familiar, com esse mecanismo também totalmente dessensibilizado com um tempo progressivo de uma vida contínua, promíscua, ou não importa se é porque ela quer ou se é porque ela, por exemplo, precisou se prostituir por causa de dificuldade financeira. É uma coisa que se assemelha também, como nos homens, à resistência de narcóticos e doses no cérebro da situação de pessoas usuárias de drogas. Além disso, as mulheres da indústria do sexo também podem sofrer com os conhecidos traumas e abusos, né? Que pode afetar ainda mais a capacidade de formar vínculos saudáveis e manter relacionamentos satisfatórios. Então a gente coloca nesse rol aqui de coisas que eu disse, tanto as pessoas que trabalham nessa atividade de promiscuidade sexual,
Tanto também a gente inclui aquelas mulheres que têm hibristofilia, elas começam a ter uma dessensibilização no processo da descarga emocional sexual que é causada na ocitocina e a dopamina no caso delas, e percebem que geralmente as mulheres vão procurando sempre aventuras mais ousadas, umas vão pela hibristofilia, mais violência, outras vão por outros caminhos, por exemplo, BDSM, etc. Que a coisa simples começam a perder graça. Então, se as pessoas estão, algumas mulheres chegam a esses níveis, é meio complicado imaginar elas conseguirem se adequar a um nível baixo de ocitocina que se libera normalmente quando você tem uma ligação fraternal ou uma ligação conjugal, uma ligação de maternidade com o filho. Então, eu posso citar que tais comportamentos, tanto pessoalmente praticados por elas, como atos de prostituição por necessidade, como eu disse, como a prostituição, por exemplo, digital, como OnlyFans, ou a prostituição comum, aos poucos vai destruindo a capacidade das mesmas de sentirem felicidade ao longo do tempo. Então, conseguir manter relacionamentos após longos períodos de juventude, até a meia-idade do The Wall, que em algum momento o Wall chega, junto de distúrbios emocionais e os empecilhos de capacidade de uma maternidade plena, podendo haver aumento de casos de depressão pós-parto, e nas que não conseguem ter filhos devido aos riscos de idades avançadas, como acima dos 40, aquela sanha neurótica de utilizar animais de estimação para substituir os mecanismos da ocitocina não estão mais utilizados devido àquela substituição pelas mais novas no mercado sexual, coabitava ativamente essa mulher na juventude. Então ela não tem mais aquela atividade sexual, aquelas aventuras tal na juventude, vai diminuindo aqueles estímulos quando vai na meia-idade. Então chega na idade mais avançada com um mecanismo de ocitocina devastado. Então, no caso, tenta com substitutos para causar aquela liberação de ocitocina, mas é tudo isso inconsciente. Atitudes, por exemplo, de maternidade para recompensar o sofrimento, essa abstinência de ocitocina e de emoção, que causa nelas também a adenonia. Enfim, agora que a gente fez aquela recapitulação dos mecanismos e as associações através dessas leituras embasadas em estudos concretos, a gente pode desenvolver teorias e iremos imaginar o seguinte, por exemplo. Imaginem comigo aqui. O homem sendo mais racional e tendo a tendência menos emocional, uma tendência de evoluir biologicamente para ser um reprodutor, porém com a forte tendência de proteção familiar, geneticamente como explicado, por causa de ter desenvolvido maior descarga de vasopressina para que essas atitudes evolutivas de sobrevivência fossem desenvolvidas, a gente introduz, por exemplo, esse homem numa cultura qual se emprega a que esse homem deva ser emocional, que a agressividade é errada, então ensinamos a ele o amor romântico, coisa advinda do marianismo. Aqui, para quem não sabe, eu tenho vídeo sobre isso, tá? Vai ter um cardinho subindo aqui também. Então aquele indivíduo, homem, que teve a interferência no seu comportamento por doutrina, ele pode ser afetado sob condicionamento, algo que sabemos que existe. Então, sobre determinados comportamentos, desenvolvemos um homem menos protetor. Então não vamos dizer que um homem romântico é mais emocionado, ele vai tendo uma modificação no seu comportamento quanto cresce. Então aquele mecanismo talvez de vasopressina vai ser extremamente reduzido devido ao desenvolver de um homem mais doce, menos agressivo, uma tendência a aumentar os níveis de ocitocina nesse homem, tornando mais sentimental. Então, devido a um comportamento romântico, gerando um homem muito emocional, então a gente pode ter uma competição de desequilíbrio no comportamento masculino, aquela competição de neurotransmissores. Vai se diferenciar aquele tipo de equilíbrio normal encontrado no homem. Vasopressina X, ocitocina Y e etc, dopamina. Então acontece, vai modificando essas estruturas neuronais, né? Então, homens menos agressivos, ele é mais suscetível então a dominar-se, entendeu? Entre dopamina e ocitocina em maior quantidade no seu sistema. Então, sendo ocitocina uma emoção familiar afetiva causada pelo romantismo, por exemplo, nesse exemplo, existe a maior dificuldade de racionalidade pura. O homem ele não vai conseguir ser tão racional quanto ele é, porque ele vai estar tendo muito mais influência por impulsividade emocional. Então, sendo a dopamina o neurotransmissor do prazer e também em parte do foco, então basicamente a gente coloca o homem no mesmo patamar de modo operacional que o polo feminino naturalmente tem no estado natural feminino. O polo que é feminino, emocional e impulsivo. Então imagine comigo
Esse homem emocional, menos agressivo, submetido além da cultura de paz e o amor das cores do rainbow, o romantismo, a um ambiente extremamente sexualizado. Então, um ambiente sexualizado não importa se ele é hétero ou não. Então, através de estudos, sabemos quais estão na descrição. Eu enfatizo de novo. Na descrição tá lá as fontes. O prazer é manipulado pela dopamina, não exclusivo por ela. Mas o prazer sexual em ambos os sexos utiliza os mesmos locais do cérebro similar ao usuário de drogas, no qual arregaça desde o córtex pré-frontal até mesmo as amígdalas. Se estamos afetando o comportamento desse homem, por exemplo, na teoria, como no sentido do homem na sociedade, com normalização de nudez explícita, pornografia de fácil acesso, então normalmente a gente vai estar mexendo nos mecanismos de recompensa do prazer da sociedade, ambos homens e mulheres, mas de certa forma tem efeitos semelhantes, afetando o comportamento de todos, mas de forma diferente. Pois no ser de luz temos a hipergamia, que estamos enjoados, enojados, já de tanto falar, que a gente conhece cor salteado. Porém no homem, nós temos os impulsos naturais do libido e da reprodução mais evidentes. Então eu chego a uma conclusão nesse exemplo. O homem, nessa cultura, tende a tendência de ser emocionalmente dependente, submisso, devido à docilidade romântica. Seja romance sexualizado ou seja romance de crença de família de comercial de margarina. O excesso de estímulos sexuais visuais, por exemplo, que faz nós homens sentimos o estímulo sexual, que já foi comprovado que nós somos estimulados muito mais visualmente, isso afeta nosso centro de dopamina, diferente da forma que é afetada os seres de luz. Então lembramos que se temos a vasopressina diminuída devido a interferências externas, diminui nossa capacidade de criar ligações afetivas também, de parceiras, filhos, ligações familiares, pois estamos desequilibrando nossa natureza por interferência externa. Só existe a capacidade de policiar isso a partir do momento que temos o conhecimento desses mecanismos neuronais para homens despertos assim retomar o controle de suas vidas, evitando esses gatilhos biológicos. Então, existe o fato que a pornografia, tanto assistir pornografia explícita em si, como todo o conteúdo que a gente tem hoje musical, mídia, televisivo, qual joga bundas e vaginas e etc. na nossa cara, lentamente torna-nos mais incapacitados a criar laços afetivos e concretos, principalmente sobre parcerias, parceiras e capacidade do homem se sentir satisfeito, por exemplo, com um ser de luz só na vida, ou uma parceira, ou se fixar num casamento. Porque sendo nós visualmente estimulados por várias imagens, nosso cérebro não entende que se trata de pornografia ou conteúdo erótico na TV. Ele dispara dopamina e toda reação de recompensa é igual como se você estivesse com uma parceira num local ou tendo várias parceiras ali fisicamente. Então o cérebro ele dispara de forma intensa como se você estivesse participando de um rodízio de parceiras numa sessão pornográfica, entendeu? Por isso que o vício induzido a sexo nesse cenário a um homem da teoria vai destruindo a capacidade dele de atração, pois assim como a droga sempre necessita de maior dose para um prazer, o mecanismo de atração é no mesmo local de estimulação das recompensas onde também atuam as drogas. Então, vai sempre exigindo mais estímulos estrondosos para o que seja capaz de você de sentir alguma coisa. Então entenda que nesse cenário, como um viciado em drogas, que passa por sensação de abstinência de cocaína, por exemplo, um homem tão exposto a esses cenários já teve sua central de ocitocina também exacerbada. Ao caso dos que eu teorizo, homens com traumas emocionais, por exemplo, de infância, mais intensos, com certeza devem ter a maior tendência a cair de fato nessas dependências emocionais e românticas do que homens que crescem em ambientes mais violentos e inóspitos na sua infância. Então aqueles homens que crescem em ambientes mais violentos e inóspitos na sua infância, por exemplo, o que possui um mecanismo de dopamina mais viciado e vasopressina reprimida devido a comportamentos influenciados na cultura emotiva, do romantismo, etc. Esse, por exemplo, tem problemas mais de vazio, adenonia, que é adenonia, para quem não sabe, é uma depressão leve, insatisfação. Assim, hipóteses, desde falta de desejo, que afeta até todo o desempenho com o ser de luz. A gente pode falar até daquela questão da bruxabilidade, incapacidade de ligação afetiva, ou dependendo do tipo de dependência emocional gerada no comportamento, o homem emocional pode se tornar complexado dependente de um ser de luz das duas formas, emocionalmente e sexualmente. Onde nós sabemos que pelos conhecimentos de provisão e proteção de hipergamia, é um comportamento compatível inconscientemente indesejado naturalmente pelos seres de luz, devido à falta de força, confiança e proteção que esse tipo de homem nesse comportamento demonstra. Por outro lado,
homens que possam não tomar o comportamento emotivo. Exemplo, os afetados por ambientes violentos e inóspitos ao seu crescimento. Vou dar um exemplo de uma pessoa que cresce numa favela de palafita, lá no meio dos ribeirinhos, naquela área de pobreza da Amazônia. Então ele cresce num ambiente inóspito e muito mais violento, e também vai ser afetado pela cultura da hipersexualização, até por causa vamos dizer assim, de existir mais prostituição fisicamente no ambiente que ele está. Então ele vai ter diferentes reações, mecanismos de neurológico nessas questões. Então provavelmente esse cara terá um mecanismo de dopamina muito mais exacerbado que o ocitocina do cara emotivo. Então, por outro lado, a vasopressina ela não vai estar reprimida por mecanismos de interferência no comportamento, como por exemplo a ocitocina inundando o cara emotivo. Esse cara que está passando pelo procedimento contrário, ele tá sofrendo um ambiente mais inóspito, mais violento e mais sexualizado. Então, como a vasopressina é relacionada à proteção, ligação, porém também à agressividade, esses homens terão a tendência de se tornarem muito mais compulsivos sexuais e vão desenvolver muito mais violência. Então, criando dois espectros diferentes de tipos de homens, surgem diante de seus mecanismos neuronais, dependendo do tipo de ambiente. Então, por isso que não é uma ditadura, não é um determinismo biológico imutável, antes que alguém venha aqui criar, por exemplo, uma carta magna falando que como as pessoas funcionam ou deixam de funcionar. Mas eu disse também que aparentemente, nos seres de luz, teríamos consequências diferentes sobre uma exposição similar nelas, através de influenciar o comportamento neuronal padrão, se elas forem influenciadas também, assim como esse homem do exemplo que eu utilizei. Então, baseado num ser feminino, que a gente vai falar agora, afetado pela ocitocina, dopamina e certa parte, de forma muito mais discreta, vasopressina, então imagine ela sendo influenciada por uma cultura e doutrinação, onde, de exemplo, a cultura diz que sexualizar-se é valorizar sua beleza, jogando essa mulher em aventuras sexuais numerosas e ainda obtém, através dessas aventuras, bônus de valorizar o seu corpo. E o sexo lhe traz vários meios de recursos financeiros e oportunidades numerosas. Nesse momento temos o fator provisão e proteção sendo satisfeito. Então, entre aspas, sinta-se a vasopressina da proteção aqui. Ao custo de descargas emocionais altas, então imaginemos o ser de luz tendo descargas de ocitocina e dopamina extremamente mais elevadas que aquela vasopressina, em aventuras emocionais cada vez maiores e maiores, devido ao alcance dessa cultura valorizando o seu conteúdo sexual e exposição. Então, inclui-se aqui vários parceiros. Aqui não vou entrar nem no microquimerismo da telegonia para juntar aqui na somatória de consequências. Então, a gente vai seguir aqui. O ser de luz também tem um desequilíbrio intenso de elevação na teoria de ocitocina e dopamina. Ela acaba sendo jogada quase que nos mesmos estímulos de recompensa masculinos teorizados antes, porém ela obtém recursos e transferências de recursos de outros homens nessa situação. Então elas vão aos poucos perdendo a referência de masculinidade, além de devido homens emocionais e depravados, como os dois exemplos que falamos. A vasopressina no ser de luz, que existe em bem menor quantidade, né, basicamente é irrisória nesse presente que a gente está teorizando. Então, sobra a ela um desequilíbrio de abstinência afetiva devido a elevados níveis de ocitocina nas aventuras sexuais, juntamente à falta de prazer que isso vai ocasionando durante os anos, que nós dizemos geralmente na machosfera, quando a beleza da mulher começa a murchar e ela começa a enfrentar o The Wall, que a gente não sabe nem dizer mais se está nos 35, 30, 40, 45 anos, quando ela começa a perder toda aquela atenção desse curso divino devido à conhecida concorrência com as mulheres mais jovens, mais uma vez, então, elas, devido a processos externos, tendem a assumir papéis masculinos em se prover, ou correr para estudar, ou trabalhar, ou já tenham tentado fazer isso desde o início, sendo mais masculinizadas, então criando outro tipo de problemas também, mas que geralmente esses dois tipos de mulher vão acabar no final do UOL da mesma forma, não exercendo a questão da maternidade. Não podemos mais, devido aos riscos neurológicos de se ter filhos depois de 45 anos assim, vamos dizer que por isso que elas batem no muro, né? Então vídeo é exemplo, por exemplo,
aquela filhinha do Roberto Justus, que nasceu com aquela síndrome, que muitos sabem qual é, que não é tão incomum em filhos de mulheres acima de 40, 45 anos. Então, seres de luz viciados na sexualização, que lhes trazia recursos, também jogava aquela vida de emoção com a ocitocina lá no talo, tem níveis mais altos essas pessoas de infelicidade em quaisquer relacionamentos comuns que consigam. Então começa assim, como no homem a dopamina que o cobra, a ocitocina vai gerar-lhe esse ser de luz abstinência, onde às vezes ela irá tentar caçar sua realização através de maternidade, que também tem ligações à ocitocina, como a gente falou. Mas seu mecanismo de capacidade de ligação materna, várias décadas foram associadas à sexualidade inconscientemente pelo ato sexual contínuo, mais intenso, sempre mais intenso, que foi criando a relação da ocitocina com a sexualidade. Então foi deturpado esse mecanismo, então causando dificuldades de se manter emocionalmente sensibilizada e motivada, por exemplo, para conciliação de vida familiar. Isso é um dos casos de resultado, de acordo com todos os estudos que eu li, está aqui nos links de descrição. Pois, se cada vez foi buscado mais emoções e aventuras fortes, quão emocionante o mecanismo da ocitocina vai ser para essa mulher, ela ter uma vida simples, casada, com um cara sub-5, comum, cuidando de um Enzo. Me fala, pensa aí você. Então, devido aos absolutos obstáculos que a gente tem hoje na cultura, influências e trabalho, fizeram perder, por exemplo, o cronograma uterino, vamos dizer assim. Então, quando ocorrem esses casos, vemos os exemplos das mães de pet por aí, como cenários bizarros de seres de luz levando cachorrinhos em carrinhos de bebê, passeando pelas ruas. Mas daí você vai pensar também assim, porra, Yannick Ligar, não são a maioria dos seres de luz que levam uma vida promíscua pra caralho, em prostituição digital, em prostituição, que nunca tem filho e chega no deual. Não são todas as pessoas, os seres de luz, que vão começar desde mais nova a estudar e serem carreiristas e chegarem também, nesse caso, quase igual às outras, no final de um deual com uma crise emocional muito intensa. A gente também tem os casos das emissol, etc. Só que esse caso das emissol a gente já falou nos vídeos passados, lá na série Colateral. Para quem não viu, vai lá e veja. Mas não se diferencia muito, porque quanto mais você hipersexualiza as pessoas, os adolescentes, e vai sexualizando lá na pré-adolescência e na pré-infância, você vai ter muito mais chances de, por exemplo, nas mulheres, ocasionar o caso das mães solteiras. E através dessas mães solteiras em missol, vão acontecendo os casos também relacionados a isso aqui. Só que daí vai acontecer mais o que? Geralmente pode acontecer o caso que a mulher não vai se importar com a promiscuidade, como a gente já vê casos absurdos de mães terríveis, ou que vão acabar também pendendo para prostituição por um caso de necessidade, entendeu? Bom, a gente teorizou então aqui os efeitos da promiscuidade, baseado em ambos os sexos, e por mais teorizado que pareça, parcialmente essas consequências nós vemos no dia a dia. As narrativas, etc., que são empurradas como sociedade melhor, mas que no fim das contas levam a consequências muito danosas a todos nós. Mas temos, infelizmente, que observar que não é só um projeto de Estado que nos tem manipulado tudo isso, mas a natureza que envolve esses porquês do controle sobre a sociedade através desse desequilíbrio todo. E todo esse poder desejado é por pessoas controladas por seus desejos sórdidos. Como eu novamente digo, homens que querem poder ou mulheres que querem poder e controle. Mas até mesmo esses homens inteligentes por um lado, mas que por outro querem trocar esse poder e controle na finalidade sexual e desejos depravados, tendo como pano de fundo o profano feminino sempre. Que exemplo melhor eu poderia dar para vocês? Como, por exemplo, novamente, nosso atual presidente Nine Fingers, com seu projeto de poder, mais ajoelhado, como no exemplo que a gente vê geralmente já, ele ajoelhado a sua esposa, fazendo tudo o que ela deseja, basicamente a Janja mandando no governo. Então, geralmente, não foge disso. Poder de burocratas querendo trocar esse poder para suprimir seus desejos e paixões com um plano de fundo, onde verificamos que há sempre um ser feminino por detrás.
Então, não podemos esquecer, por exemplo, da história da guerra de Helena de Troia. Então, pessoal, esse vídeo é um complemento àquela série Colateral, como vocês puderam ver. Porém, aqui eu quis citar os mecanismos e teorizar as consequências. Falei de um pouco de neurônios, comportamento. Sabemos que essas induções vão levar a gente a um certo colapso. Qual eu discordo assim, de outros youtubers, se uma sociedade colapsar, o país pode, por exemplo, eles citam, importar imigrantes, etc. Pode até substituir as pessoas que deixarão de nascer nessa baixa natalidade, mas não haverá tanta diminuição das consequências. Aí a gente entra naquele ciclo sem fim do introdução do vídeo do que eu citei da procriação de pessoas burras, que nem no filme Idiocracia. O efeito mentalidade no comportamento. Então, com consequência, alta pobreza, controle financeiro do Estado sobre as pessoas, porque as pessoas vão ter um descontrole financeiro. Se esses vícios culturais e até mesmo outras culturas, por exemplo, como as arábicas e asiáticas, estão sucumbindo a essas armadilhas de vícios e impulsos, nem preciso dizer as consequências ainda mais evidentes no fim de tudo isso. Eu cito então principalmente o que? As doenças. Então, como exemplo de colapsos nos auges dos colapsos nacionais de várias nações que já caíram, a gente cita fome, desemprego. Além de, no fim desse processo de decadência da civilização, a substituição da população por pessoas de QI bem menor, devido à influência desses comportamentos de vícios, pouco desenvolvimento intelectual, então a maioria acaba jogada à pobreza. As pessoas vão se utilizar dos recursos que podem para sobreviver, e sabemos que para os seres de luz, uma maioria hoje, devido à promiscuidade normalizada, já recorre à prostituição digital, como por exemplo o OnlyFans, ou o Sugar Daddy, que é a versão gourmet da prostituição, ou a própria prostituição de rua, nas condições daquelas que possuem menos recursos de gerar esse tipo de renda com uma forma mais discreta. Além desse comportamento de dinheiro através do corpo, que vemos, por exemplo, nas adolescentes de OnlyFans, os homens são o que e quem ainda dão os recursos, transferindo suas rendas a elas. Então elas são dependentes desses homens que possuem os recursos, dependem deles para gastarem os seus serviços com elas. Sendo elas, então, não empoderadas e sim dependentes do dinheiro desses homens. Grande maioria nem imagina, por exemplo, que num caso de OnlyFans, qualquer adolescente com QI de chimpanzé ganha por baixo 20 mil reais às custas deles devido à internet vendendo pack de pezinho. Mas elas, apesar de se acharem superiores por estar realizando esse tipo de coisa, mal sabem que estão tendo os seus mecanismos neuronais de relacionamentos destruídos completamente nos seus cérebros e diminuindo quase que muito grandemente a capacidade de ter qualquer tipo de felicidade emocional no futuro. A prostituição, ela só pode ocorrer enquanto houver homens trabalhando, gerando riqueza para gastar com elas. E ao momento que o Estado quebra, economia, os homens simplesmente decidem virar as costas para elas e o Estado que faz elas de deuses e ferramentas de domínio ao mesmo tempo também viram as costas e termina na hora. Eu cito isso dizendo, nem precisa, por exemplo, vamos imaginar um cenário que o Sub5 ou só classe média pare com isso. Mas basta que os que financiam plataformas quebrem, por exemplo, algo que aconteceria ao ver esses donos de plataforma afundar num barco num país por causa de uma moeda, por exemplo, eles iriam embora e investir em outro setor, já que a maioria dos homens passando fome não teriam grana para despender com isso e provavelmente desbancaria essa nação, ela desbancaria e cairia numa violência generalizada, principalmente em cima dos seres de luz. Onde, então, no caso, essas mulheres, né, sem profissão, além de terem só exercido de forma digital ou gourmet a prostituição, no caso, num país de estado de bem-estar falido, o que restaria para elas sem ter um conhecimento de nenhuma profissão? Sobraria apenas a opção da prostituição de rua e as suas consequências. Então, muitos esquecem das graves consequências que todos esses tipos de comportamentos têm. Sem usar aqui viés de conservador, porque eu não sou, mas evidentemente no comportamento, como teorizamos até agora, e as consequências da vida real, que desunem a sociedade, mas no nosso caso, homens seguindo nosso caminho, a gente decidiu, a maioria, não fazer merda nenhuma.
E só sabemos o roteiro desse filme aqui através dessas análises. Sem termos obrigação nenhuma de, porra, cara, salvar ninguém, cara. A gente tem obrigação só de sobreviver a essa merda, tá ligado? Então a tendência, então, é problemas, por exemplo, dessa tal empoderamento levar a um colapso social e vários problemas retornarem, como eu citei, lembra? As doenças. Afinal, numa sociedade moída de maioria de QI e abaixo do QI do macaco, podemos ver consequências, por exemplo, como acontece na Venezuela ou em Cuba. Segundo dados obtidos via Lei de Acesso à Informação, 11.800 ampolas do antibiótico doxiciclina foram enviados em março deste ano ao país de Miguel Dias-Canel. Doxiciclina, sabe para que serve? Vocês sabem? É um antibiótico que serve para tratar sífilis e gonorreia. Agora, o Brasil... É verdade. É verdade, gente. É verdade. É verdade. O Brasil prepara nova doação de mais 100 mil comprimidos de um antiviral indicado para hepatite B. Olha como está a situação de Cuba. Olha como está a situação de Cuba. A população está infectada com DSTs. Y ese descontrol ha tenido consecuencias aún más peligrosas. 1.800 mujeres embarazadas tienen VIH, de las cuales apenas el 17% de estas embarazadas están recibiendo tratamiento antirretroviral. Estamos hablando de que esto está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo con esto? Sencillamente que no están siendo bien atendidas, que están abandonadas por parte del Estado, que se les están violando sus derechos y lo peor de todo es que están naciendo niños con VIH. Bom, pessoal, o intrigante dessas consequências de doenças, etc. Imagine você num futuro econômico difícil, num cenário de prostituição e promiscuidade, nesse caso forçado devido à pobreza, né? Então você, que possui recursos, não sentiria medo. Você não ia sentir medo de se relacionar com uma mulher, se contaminar com uma doença mortal à imunidade da sua saúde, onde poderia morrer você rapidamente, perder tudo que você conquistou com sua inteligência e seus pontos de vista aguçados? Isso que nem citamos um cenário de ebola nessa cena, por exemplo. Então, sendo você mais seguro, você realmente colocaria em risco ficar num país fudido, cheio de DST, para ter um ser de luz que é tão contaminada que poderia até explodir um medidor de radiação Geiger? Então, imagine o caos, amigo, de um país com crise de HIV, AIDS, onde nascem crianças com HIV, AIDS, com problemas acarretados até pela sífilis, meninos e meninas praticamente condenados a problemas sérios. Olhem e observem até onde essas consequências se estendem. Os melhores homens, por exemplo, num lugar desse, homens de boa situação financeira, iriam sumir desse lugar. Não iriam ficar resgatando os seres de luz. Ai, temos que salvar os filhos do ocidente. Vamos assumir espermas de outros caras. Não. Não temos obrigação nenhuma de salvar essa porra, cara. De ninguém, nem mesmo reconstruir tudo depois dessas cagadas que são levadas principalmente por causa delas. Então, como nos cenários de Cuba e Venezuela, elas acabam, colhendo o pior no final para elas. Lógico, sempre pode ter uns otários que vão querer assumir e reconstruir as coisas, cara. Mas aprenda a tirar proveito dessa situação enquanto ela ocorre, para você não ser mais um cara fudido lá que não vai ter outra escolha a não ser trabalhar que nem escravo para construir a sociedade. Afinal, quando a realidade, a biologia bate a porta, os que têm força física para trabalhar, mais capacidade de administração e se preocuparam em ter profissões, retornam seus valores sociais, e toda aquela fala social de cultura, doutrinação, os caralho, principalmente feminismo, vem a derreter que nem margarina numa chapa quente, cara. E as consequências de ter ignorado a realidade dos papéis de cada um e da sociedade humana em si, consequências biológicas. Assim, o ciclo da comercracia, ele sucumbe, cara. Agora, a grande pergunta é: você vai estar chorando aí agora porque não tá fazendo parte da comercracia, da putaria, da promiscuidade, que evidentemente, cientificamente, esfarela a mente da pessoa, afastando ela da racionalidade e da capacidade dela de ter realmente prosperidade na vida? Você quer contribuir com a sua autodestruição? Ou irá perceber que existe um relógio que tá aqui, ó, irmão, ó, correndo, onde se você tá aí acordado, vai buscar uma profissão essencial da sociedade, cara.
E como começar a cagar mais para validação, aprender a administrar recursos, se proteger dessas doutrinações, evoluir, criar patrimônio enquanto é tempo e ser, nessas próximas décadas no futuro, quem será por cima em toda essa merda? Será que eu tô com um pensamento ruim, errado? Você pode só reclamar também e desistir, cara, é uma opção. Mas aí então, é certeza que nem mesmo conseguindo ver toda essa foto do futuro que eu trago, eu explicando como não se afetar por comportamentos danosos à sua mente, acredita você que não vai ter uma condição de vida que vai poder reverter seu estado atual, sendo que você pode ter uma condição mentalmente, administrativamente superior das outras pessoas? Então, como dizem, né? Na terra de céu que teu olho é rei, quem tiver conhecimento, patrimônio confiscável, o máximo de independência, estará em outro patamar de bem-estar, cara. O futuro, realmente, é uma merda? É. A gente vai evitar? Não vai. Dá pra tirar proveito disso, cara. Mas ficar definhando mesmo, entendendo o mecanismo e os meios, nesse caso, você terá que enfrentar eternamente depois a consequência de ter ficado inerte e um inferno na sua própria consciência, cara, cobrando o porquê que você não se mexeu, caralho, que é algo que é extremamente muito pior, entendeu? É um extremo remorso do que ter aquele sentimento de falha, porque se você falhou tentando e caiu lutando, é uma forma de ter paz própria consigo mesmo, cara, e não um remorso de não ter feito porra nenhuma, tendo informação na mão. Então, temos informações a cada dia de como as coisas funcionam. Então, os babuínos, as prostitutas que estão por aí no mundo afora se acabando, até nesse meio desse bostil, no meio desse velório, amigo, mantenha-se saudável, lucre vendendo lenços e pegue o seu banquinho na hora que Gomorra começar a esfarelar. Então, essa era a minha mensagem de hoje, pessoal. Aqui foi mais uma vez Yanni Kirigaia e eu desejo para vocês uma fucking awesome vida, meus companheiros.